Imagine que você construiu um império, 50 anos de história cofres DA, o bilhões em ativos e milhares de funcionários. Agora, imagine que tudo isso pode ser reduzido a cinzas por algo que você não pode tocar, não pode trancar em um cofre e muitas vezes não pode controlar. No mundo financeiro, existe um fantasma que assombra os seus nas madrugadas mais frias. Ele não aparece no balanço patrimonial como uma dívida, mas quando ele se manifesta, ele é mais letal que qualquer crise de liquidez. Bem-vindo ao Risco e Capital. Hoje, abrimos a caixa preta do risco de imagem e reputação. Você já ouviu falar que a confiança sobe pelas escadas e desce pelo elevador? No sistema financeiro nacional, a confiança não desce pelo elevador. Ela salta da cobertura sem paraquedas. Vamos mostrar como um único tweet, uma manchete mal explicada ou um erro ético pode levar uma instituição bilionária à falência em menos de 24 horas. Porque no fim do dia, o banco não negocia dinheiro. O banco negocia promessas. E quando a promessa de integridade é quebrada, o dinheiro foge. Rápido. Para sempre. O que é, tecnicamente, esse monstro? A resolução CMN 455 julho de 2017, a Bíblia do gerenciamento de riscos no Brasil, menos coloca o risco de imagem no centro da estratégia. Ele é a possibilidade de perdas decorrentes de percepção negativa sobre a instituição, por parte de clientes, contrapartes, acionistas ou reguladores. Diferente do risco legal, que trata de quebrar a lei, o risco de imagem trata de quebrar a expectativa. É a intangibilidade calculável. Você não vê a reputação no caixa, mas você vê a queda de 30% nas ações. Quando um escândalo de lavagem de dinheiro vaza, você vê a retirada em massa de depósitos quando o nome do seu banco aparece associado ao crime organizado. As causas são diversas: má conduta de funcionários, vazamento de dados via Pix, falas na LRPD, ou pior, a percepção de que a diretoria é conivente com a fraude. A gestão aqui deve ser proativa. Uma vez que o incêndio começa nas redes sociais, o extintor do compliance muitas vezes já está sem pressão. Vamos aos fatos. Fevereiro de 2026. O sistema financeiro nacional treme com o caso Banco Master e Wall Bank. O que começou como um ruído de auditoria interna se transformou em um tsunami reputacional. Denúncias de fraudes massivas em consignados do Instituto Nacional de Seguro Social e indícios de manipulação de balanços. A reputação, que já era sensível, implodiu quando a Polícia Federal bate à porta e o Banco Central intervém. O risco de imagem se torna uma sentença de morte. O efeito dominó foi devastador. A confiança no crédito privado brasileiro foi abalada. Investidores que antes compravam títulos dessas instituições sem pestanejar, agora corriam para saídas de emergência. O Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, teve que se preparar para o pior. O Banco Master não perdeu apenas dinheiro. Ele perdeu o direito de existir na mente do mercado. E sem esse direito, o capital é apenas papel inútil. Se você acha que o risco de imagem atinge apenas quem está diretamente na fraude, olhe para o Grupo Fictor. Em 2026, a holding tentou adquirir o Banco Master. O resultado? Uma crise de contágio reputacional sem precedentes. Bastou o envolvimento indireto e a suspeita de gestão fraudulenta para que o mercado reagisse com a brutalidade de um predador faminto. Em poucos dias, a Fictor relatou a retirada de mais de 70% dos aportes por investidores. Isso é o que chamamos de corrida de investidores. Não houve tempo para explicações. Não houve tempo para notas oficiais. O mercado não espera o julgamento final da justiça. O mercado condena por associação. Inquéritos da Planeamento Familiar por desvio de recursos e emissão de títulos sem lastro foram o prego final no caixão da imagem. O caso Fictor prova que, em finanças, você é tão limpo quanto a companhia que você mantém. Mas o risco de imagem não nasce apenas do crime direto. Às vezes, ele nasce da incompetência. O escândalo das Americanas, entre 2023 e 2025, não destruiu apenas a varejista, ele estilhaçou a reputação dos maiores bancos credores do país. Como instituições com exércitos de analistas e sistemas de inteligência artificial de ponta aprovaram bilhões em crédito para uma fraude contábil tão primária, o risco aqui
foi de governança. O mercado começou a se perguntar: se eles erraram com as americanas, onde mais eles estão errando? A incapacidade de identificar o buraco de 20 bilhões gerou um dano reputacional sobre a capacidade de gestão de risco de crédito de bancos tradicionais. A imagem de Porto Seguro foi substituída por uma dúvida persistente. E na dúvida, o investidor retira o time de campo. Até os gigantes estatais são vulneráveis. No final de 2025, o Banco do Brasil enfrentou o seu próprio pesadelo reputacional. Um calote de área 3,6 bilhões relacionado a Braskem e Odebrecht. O impacto financeiro foi claro: queda de 60% no lucro em um único trimestre. Mas o impacto na imagem foi pior. O mercado questionou a governança da instituição e sua exposição a garantias que evaporaram. Quando um banco público, pilar da estabilidade, admite uma falha dessa magnitude na gestão de riscos, a reputação de todo o setor público financeiro entra na zona de sombra. O risco de imagem aqui não é apenas sobre honestidade, é sobre a percepção de controle. E o controle, uma vez perdido, é raramente recuperado integralmente. Agora, entramos no terreno mais sombrio. A Operação Compliance Zero de 2025 e 2026. A Polícia Federal descobriu que o crime organizado não estava apenas roubando bancos. Ele estava se infiltrando neles. Fraudes massivas de consignados contra o Instituto Nacional de Seguro Social, que drenaram mais de 6,3 bilhões de reais. A reputação do sistema financeiro nacional como um todo foi colocada em xeque. O uso de instituições para lavagem de dinheiro de corrupção passiva e atividades criminosas indica que as defesas do sistema foram rompidas por dentro. Quando o público percebe que o seu banco pode estar sendo gerido por interesses escusos, a corrida bancária deixa de ser uma possibilidade e se torna uma inevitabilidade. É o risco sistêmico de reputação. Se um cai por infiltração, todos são suspeitos. Nem todo risco de imagem é um grande escândalo policial. Existe a erosão diária. O ranking de reclamações do Banco Central é o termômetro da agonia. Instituições que lideram esses rankings constantemente, como o Inter e C6, sofrem uma morte lenta da marca. Problemas operacionais, mau atendimento e, principalmente, a insegurança digital. No primeiro semestre de 2025, o Brasil registrou quase 7 milhões de tentativas de fraude via Pix. Cada vazamento de dados, cada cliente que perde as economias por uma falha de segurança do aplicativo é uma marretada na reputação. O risco de imagem aqui se confunde com o risco operacional. A inovação, sem segurança, é apenas uma porta aberta para o desastre reputacional. No passado, um banco tinha dias para conter um boato. Hoje, ele tem segundos. O risco de reputação na era digital é instantâneo. Um vídeo viral de um erro sistêmico pode esvaziar um caixa eletrônico em horas. A gestão moderna exige monitoramento de redes sociais em tempo real, políticas de compliance agressivas e, acima de tudo, transparência absoluta. O segredo não protege mais as instituições, ele as torna suspeitas. Empresas com forte governança reduzem sua vulnerabilidade, mas ninguém está 100% imune ao vírus da desconfiança. Por que grandes instituições colapsam? No final, não é por falta de matemática, mas por falta de confiança. O risco de imagem é o juiz final do mercado financeiro. Aprendemos com o Master, com a Victor e com as americanas, que o capital é volátil, mas a reputação é frágil como vidro. No Risco e Capital, mostramos que a gestão de capital separa o sucesso da falência total, mas é a gestão da imagem que permite que o banco durma em paz. Se você busca entender as engrenagens que movem a economia global, você precisa aprender a ler o que não está escrito nos números. Você precisa entender o valor do intangível. Inscreva-se, ative o sino. No mundo do dinheiro, o caos é a regra. Mas o controle depende do que as pessoas pensam de você quando as luzes se apagam. Risco e capital. Dinheiro, caos e controle. Até o próximo episódio.